Toda vez que alguém questiona o preço, né, que eu cobro pela minha sala, pela minha imersão, pela mentoria, eu sempre faço a seguinte reflexão: porra, mas e o valor que eu entrego, né? O valor é muito maior, né? Por exemplo, hoje eu paguei R$ 1.200 do meu bolso para relembrar como que se utiliza volume da maneira correta. E eu vou te entregar isso agora de graça. Só você prestar atenção na aula aí, no dia de trade, que vai rolar uma aula. Então, toda vez que você parar e questionar, né, e pensar em questionar o preço do serviço de uma pessoa, compare o valor que ela entrega. Se o valor não for, né, condizente com o preço, aí realmente não vale a pena. Mas o que eu entrego tem muito mais valor do que preço. Fala galera, beleza? Filipelli na área, passando aqui para mais um diário de trade com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar nesse dia 22 de fevereiro aí, né? Uma quinta-feira. Começando aqui pelo dólar futuro, sem muita enrolação, tivemos o dólar hoje. Vai rolar duas aulas nesse diário de trade, então acho que só isso daí, acho que já vale o teu like, a tua inscrição no YouTube, me seguir no Instagram, me seguir no Orkut, me seguir, dar o teu gostinho, isso e aquilo, vai por mim. Se tu não fizer isso depois dessas duas aulas que vai rolar aqui hoje, tu vai terminar o mês de fevereiro no loss. E se tá no loss, vai dobrar o loss. Se tá no gain, vai voltar pro loss. Tá ligado, né? Então, tá bom. Bom, dólar futuro hoje abrindo com gap de baixa, né? Abre em região de suporte aqui pelo gráfico de 60 minutos. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que nós temos aqui? Tivemos aí aquela pancada que o dólar recebe na quarta-feira, se não me engano. Pum, pancada para baixo. Termina o seu pregão de maneira bem clichê, aquele caixotezinho, né? Temos o dia, na verdade foi a pancada, foi na terça, temos o dia da quarta-feira, um dia bem lento, digamos assim, e hoje ele abre nessa regiãozinha de suporte que também marcou a região de mínima da quarta-feira, vulgo ontem, né? Eu opero o fechamento de gap somente de uma forma, aula 1, tópico 1, aula 1. Tá? Como que eu, Filipelli, trabalho o fechamento de gap? Eu tenho que ter algumas confluências para, digamos assim, dar coragem de entrar no fechamento do gap, porque eu prefiro sempre operar a favor do gap. Então, o gap abriu com gap de alta, eu quero comprar. Abriu com gap de baixa, eu quero vender. Mas quando eu tenho algumas confluências dentro do meu setup, eu procuro trabalhar o fechamento desse gap. E hoje, né, tivemos aí um gap comum, um gap diário, abrindo região de suporte mínima do dia anterior, e eu estou agora implementando dentro do meu operacional um gatilho de entrada por confirmação. Essa entrada por confirmação, ela marca muito bem a entrada hoje aqui dentro do nosso dólar. Primeiro de tudo, região de mínima, é o fundinho de um caixote, então a gente pode... eu tenho uma coisa muito bem clara aqui já nessa abertura. Primeiro, eu só posso vender com um pivô de confirmação abaixo da região da mínima do dia anterior, 4,925. Então, o que eu precisaria para pensar em vender a favor do gap? Que ele montasse um pivôzinho de baixa abaixo dessa região aqui, o que não aconteceu em nenhum momento. Para os operadores mais agressivos, temos a possibilidade de uma entrada por trap, e aí juntamente com gap trap, entendeu? Então o mercado ele abre com gap de baixa, tenta perder a mínima do dia anterior, do dia anterior. O pavio no candle 2 já mostra que realmente tem defesa nessa região e não tem como eu ficar vendido em pavio, nem comprado em pavio. E o que eu espero? Um fechamento com corpo real acima da mínima do dia anterior. E o que marca esse fechamento com corpo real acima da mínima do dia anterior aqui é o candle 4. Filipelli, por que não o candle 3? Porque o candle 3 não fechou acima da mínima do dia anterior, ele fechou literalmente na mínima. E eu não quero uma entradinha com stop barato, eu quero uma entrada que passe para mim um pouco mais de confiança. Então, se eu comprasse aqui, eu ia estar comprando pelo risco. Eu não quero comprar pelo risco, eu quero comprar pela técnica. E aí temos o primeiro ponto de compra do dia, aqui na máxima do candle 4, o stopzinho na mínima do mesmo. Antes que você, uma cebosa, pare e pense, mas tu tá operando contra as médias, tu não falou que a gente nunca pode operar contra as médias. Quando temos contexto para tal, podemos sim, porque operamos preço. Médias, ela é uma ferramenta auxiliar na minha tomada de decisão, ok?
E outro ponto importante, é passado todos os prós e os contras das operações que eu narro aqui na sala e por vezes é que eu entro também. O mundo ideal, sim, que essa média estivesse um pouco mais afastada, no mínimo o 1 para 1, né, para minha entrada aqui. E quando eu pego aqui, né, e faço a análise, eu tenho realmente um fechamento com corpo real acima da mínima do dia anterior e com volume aqui. Então, ponto de entrada, rompimento da máxima, tem que ficar atento sim nesse toque na média móvel de 9 períodos. Tanto é que eu ainda no intuito de ajudar os operadores aqui na sala, ainda comentei, até estava em live, né? Então acho que vocês assistiram esse trade ao vivo aí. É um trade que ele enrola um pouquinho para andar, mas logo vem buscar sua média móvel de 20 períodos, que é o próximo ponto de parada. Sim, devo colocar um Fibogap também aqui dentro dessa região, e o Fibogap que eu utilizei é pegando essa mínima, jogando lá para a máxima. Primeiro alvo dessa operação é sempre o 1 para 1. Beleza? Então eu pego aqui, risco da operação 6 pontos, ela veio e pagou os 6 pontos aqui no Candle 8, que tinha uma confluência com média móvel de 20, média móvel de 200, todas elas descendentes sim por conta do gap, mas o mercado vem e paga muito bem. Se você é um operador, um Iceman, um homem de gelo, e você conduziu a sua entrada pela média móvel de 9 períodos, você teve uma saída, meu amigo, seria aqui na mínima do Candle 32. Então um trade que ele te oferece um risco de 6 pontos, ele entrega para você aí uma linda, linda operação. Foi a minha única leitura do dia para o dólar. Até porque ele passa a manhã toda subindo de escadinha, né? Subindo de escadinha, mas está indo. Tivemos os indicadores saindo 10,30, não tira o operador, né, da operação, dava até para deixar um trailing stop aqui na mínima do que no 19. Felipe, ele gerou reentrada depois. Aí existe um ponto, tá? A reentrada, ela sempre parte do princípio. Por que tu não entrou antes? Por que tu não entrou no ponto de entrada? Ah, que não estava legal para mim. Então, beleza. Você não é um alecrim dourado. O mercado não está nem aí para quem você é e para quem eu sou. O mercado quer saber se você está comprado quando está subindo ou está vendido quando está caindo. Então, o ponto de compra oficial da sala foi aqui no Candle 4. Quem não pegou no Candle 4, aí vai ter que se virar, porque todos os pontos de entrada depois exigiram bastante coragem. Primeiro, rompimento de pivô acima da média móvel de 20 períodos na cara do 61,8. E aí, vai encarar? Você que sabe. Você que sabe. Ah, mas o Candle 17 também ele não poderia marcar uma entrada aqui, Felipe? Teve volume, fechou acima dessa região. E o indicador, você faz com que o indicador que vai sair? Você tem certeza que essa operação vai andar o suficiente para você proteger antes de sair o indicador ou vai ficar exposto ao indicador? Não, vou entrar mesmo assim e foda-se o indicador que vai sair. Aí você compra aqui nessa região e toma stop no Candle 19. Aí vai ficar com uma cara de cachorro que caiu da mudança. Então é muito mais fácil a gente estudar e se preparar e entrar no nosso ponto de compra, entrar no nosso ponto de venda no primeiro sinal sem hesitar no nosso setup do que procurar ponto de reentrada. Não que não houvesse ponto de reentrada depois ou que não vai haver, até porque eu não sei, mas eu te garanto, é muito mais fácil você não hesitar quando o seu operacional passar para você um ponto de entrada. Para isso tem que estudar muito, tá? Então a primeira aulinha de hoje aí foi esse gap trap. Dessa forma que eu, Felipe, gosto de operar traps e gaps. Aqui nesse dia, né, foi 2 em 1. O mercado abre com gap de baixa, abre em região de suporte, temos o fechamento acima da região de suporte, aqui corpo real, máxima do Candle 4, Candle com volume, compra no rompimento da máxima, stop na mínima, risco de 6 pontos, ele vem e paga muito bem, dica-se de passagem. Chegando a pagar aí na sua máxima, um tradezinho aí com 20 pontos, né? Se você saiu pela média móvel de 9 aqui, marcou a mínima do que no 32, saiu com 19 pontinhos aí. Bom demais, né? E, como eu falei, foi a única leitura que eu consegui fazer para o dólar na parte da manhã e durante o dia todo. Até depois, quando voltamos do almoço, eu estava visualizando ainda uma possibilidade compradora no dólar, porque fiz a leitura aqui de uma bandeirinha. Porém, como que eu, Felipe, opero bandeira? Tem que haver um movimento e um rompimento de pullback. Aqui, houve o rompimento? Houve o rompimento. Houve o acionamento do pullback? Não, não houve. Então, ele é clichê já esse dólar. Entrega um bom movimento e depois passa o dia todo lateral, talvez vindo a romper no final do dia. E aí, se você, primeiro de tudo, está vivo, né? Está com as suas faculdades mentais em dia, sim, talvez você pegou aí o estouro da boiada na saidinha do caixote, pivô alinhado com as médias, aqui é feijão com arroz e paga muito bem, tá bom? Então, dólar entregue aí para os amigos. De novo, vou repetir.
dá o teu like, compartilha, comenta, gostinha, tudo aí certinho, porque agora a gente vai para a segunda parte da aula, tá? Então, se não já sabe, vai terminar fevereiro no Loss. E praga de trader pega, velho. Porra, praga de trader pega. Vamos aí para o índice. Lembrando que índice eu paguei R$ 1.200 hoje para lembrar como que se utiliza volume. Hoje eu paguei, tirei do meu bolso R$ 1.200 para vir aqui te ensinar de graça como que se utiliza volume, tá bom? Bom, índice futuro, vamos pegar um contexto aqui de um gráfico diário, ele consegue se libertar de uma desgraçolândia que tem aqui, o pivôzinho de baixa que falhou miseravelmente aqui nesse primeiro momento, pivôzinho de baixa, que não foi acionado, meteu marcha para cima, né, estopou todo mundo, marcou um pivô de saída e pum, está trabalhando agora bem próximo da retração de 61.8, baseado nessa última penadinha de baixa, ok? Ah, mas será que o diário não está esticado, Felipe? Eu vou te mostrar que não está esticado. Quando a gente vem para o tempo gráfico mais importante para o trader, que é o gráfico de 60 minutos, a gente tem pullbacks claríssimos no 60. Claríssimos no 60. Qual que é a regra sacra que eu tenho aqui? Nunca operar contra o 60. Ah, mas se tem espaço, mas se você não sabe, melhor é não. Primeiro, se acostume a operar a favor do 60 e depois queira operar contra. E você vai ver que não vale a pena, de qualquer forma. Então, temos o índice aqui com pullbacks claros. Com pullbacks claros nessa região. Saída, confirmação, novo pullback e hoje, pum, abre com um gapzão de alta. Ah, mas por que foi o gap de alta? Eu não quero saber quem fez o mar, eu quero comer peixe frito, tá bom? Então, ele abre cravando já um terceiro alvo aqui de FIBO, desse espelhamento que eu tenho aqui, tá? Pô, Felipe, eu aprendi que em terceiro alvo eu posso arriscar uma reversão. Tá errado? Não, nada tá errado se você usa stop, né? Assinado Satanás. Brincadeira. Porém, para mim, o primeiro ponto de venda do dia no índice, e o único, essa que é a verdade, dentro da maneira como eu leio o mercado, seria a mínima do Candle 2. Porque aí você realmente viu, porra, o mercado abriu colado numa região de terceiro alvo. Deixa, né, um candle de dúvida, né? Porra, mas aí eu tenho como regra não operar dentro do primeiro candle ainda, Felipe. Né? Como que eu vou, né, burlar as regras? Por isso que você tem que ter um grau hierárquico das suas regras, né? Isso pode, isso não pode, isso às vezes, enfim. Quando há contexto, eu acho que a gente pode se permitir um pouco mais, tá bom? Então, se você entendeu que abriu em região de terceiro alvo, deixou um padrão de candle para você que é especialista em padrão de candle, para você que estuda padrão de candle pra caralho, e padrão de candle tem que ter contexto, você achou o primeiro e único, na minha opinião, ponto de venda, que seria a mínima do Candle 2, stop na máxima do Candle 1. De fato, é uma operação que ela paga o 1 para 1, aí ela vem e paga o 1 para 1, ok. E o 1 para 1 é interessante que ele está em cima de uma média móvel de 9 períodos, então a venda ela só foi um pouco lenta, foi no conta-gotas aí, né? Foi naquele tic, 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 tic. Enfim, mas pagou. O importante é que pagou, beleza? Eu, Felipe, comentei da possibilidade dessa venda aí, para quem acompanhou a live. Eu ainda falei assim, pessoal, eu quero que o índice caia para ele fazer uma correção desse gap de alta aqui e vir de encontro, primeiramente, à máxima do dia anterior, trocar polaridade com essa região, entendendo que teríamos uma volta em V. Então, abriu com gap de alta, corrige o gap de alta, já que aqui não tem motivo nenhum para vender, né, dentro dos meus gatilhos operacionais oficiais. Ah, não é um gap trap? Não, não é. Porque não é porque eu tenho um terceiro alvo que ele vai respeitar aquele terceiro alvo. Eu nem sei se a minha projeção de FIBO é a certa. Essa que é a verdade. Mas se para você, não, eu não tenho como eu ter errado a porra da projeção de FIBO. Abriu o terceiro alvo, deixou o padrão de candle de dúvida, vou vender. Foda-se. Se você vendeu, parabéns. Para mim era pouco, e nunca só uma coisa para mim. Então eu preciso de contexto para realizar as minhas operações. Quanto mais confluências, melhor, beleza? Então eu não tinha ferramentas para vender o índice, né? Tinha uma leitura, ok? Mas uma coisa é você ler o mercado, outra coisa é você passar possibilidades de forma responsável, passando os prós e os contras, assim como eu faço aqui na sala, e outra coisa é você botar o seu cu na reta, né? A gente tem que combinar isso. Então, para mim, aqui não era o suficiente para bater uma venda. Quem vendeu foi muito feliz. E eu queria realmente que ele caísse, derretesse.
né? Porque aí eu iria ficar de olho numa possível troca de polaridade e gatilhos operacionais interessantes para trabalhar uma volta em V, uma compra. E aí o mercado ele vai caindo, tem que colocar um Fibogap aqui, Felipe? Sim, tem que colocar. Eu, Felipe, utilizei esse Fibo aqui, tá? Ah, mas eu não utilizei esse, o meu que estava certo. O teu que é o seu. Sempre que tu fica na dúvida se o teu é certo ou errado, eu não vou entrar em discussão aqui com você sobre qual retração que é certa, qual retração que é errada. Porque, para mim, na hora que eu tô aqui lendo Skin the Game com a galera da sala educacional, para mim a minha é certa. Se para você a sua é certa, seja feliz. Não é uma competição. Eu quero que vocês ganhem dinheiro também, tá? Então, entendendo que eu tenho um fundinho acima da média móvel de 200, entendi. Porra, esse é um fundinho legal para mim traçar minha retração. E aí tinha bastante coisas falando para mim assim que, porra, Felipe, espera para uma possível compra de índice hoje, né? Porque a gente vai ter a região de máxima do dia anterior e a gente vai ter uma retração de 50%, que é a queridinha do índice, a retração de 50% aí, né? E eu fiquei de olho. E o mercado ele vai caindo. Felipe, aqui não seria uma compra pelo Fusco Azul? Primeiro que nem acionou. Alertei sobre essa não compra, ou uma compra extremamente agressiva, porque ele ainda estava num processo de correção e troca de polaridade, ok? Também surgiu pelo gráfico de 10 minutos, né? Essa compra aí, que seria na máxima do Candle 7. Essa daí acionou, mas eu ainda alertei, a galera ainda alertei sobre os indicadores que teríamos aí para sair às 10h30, juntamente com a abertura do mercado à vista. Ok. Bom, vamos agora para, né, a aula que eu paguei para relembrar o uso de volume. Paguei R$ 1.200 hoje, vou te entregar de graça. Então dá o like, comenta, fala assim, ó, aprendi. Comenta assim, ó, aprendi a utilizar volume. Que aí eu vou saber que tu chegou nessa parte aqui, beleza? Então, qual que foi o ponto? Quando saem os indicadores aí, ele vem e testa milimetricamente a retração de 50% aqui, né? E eu, opa, né? Tá ficando interessante. E não só testa essa retração aqui, como ele também passa, na minha leitura, uma falha de um pivôzinho de baixo. Combina, né? Será que não é uma falha de um pivôzinho de baixo? Porra, um paviozão. Mas foi notícia, foi indicador. Enfim, não sei. Né? Eu sei que tivemos acionamento de um pivôzinho de baixa, na cara de uma retração de 50%, que deixou pavio. Eu sei que é o indicador da notícia ainda. E o que eu comentei com a galera da sala? Eu falei, galera, eu vou entrar aqui em um processo de confirmação de stop dos vendidos, né? Não foi essa palavra que eu usei na hora, porque está no calor do momento, não vai ser tão técnico assim. Mas essa seria a ideia. Quem vendeu aqui, teoricamente, se fudeu, porque depois, caso houvesse o toquezinho aqui nessa região de máxima, todo mundo foi estopado. O que eu falei para a galera? O primeiro candle que fechar acima das médias, eu vou comprar. Porque para mim, quem vendeu se fudeu, vou pegar a liquidez de quem vendeu e pum, vou voltar lá para a região de máxima, né, caracterizando uma volta em V. E aí tivemos o candle 21 aqui fechando acima das médias, o risco totalmente dentro do meu gerenciamento. E eu falei, galera, vou comprar. Executei a compra 15 pontos acima do rompimento da máxima do candle 21. O que eu tenho como regra, né, dentro da condução do meu trade? Se eu entrei em uma operação, ela andou 70% contra a minha operação, eu procuro uma saída no 0 a 0. Apregou no 0 a 0. Se voltar, pego, boto o chapeuzinho do perdão, beleza. Se eu entrei em uma operação no índice e ela andar 100 pontos a meu favor, via de regra eu coloco no 0 a 0. Essa operação aqui, ela não andou 100 pontos a favor, chegou a andar 70 pontos a favor, deu diversas chances de sair no 0 a 0, optei por acreditar um pouco mais nela, porque eu falei, porra, isso aqui estopou todo mundo que vendeu, né? É um candle aqui, uma entrada por confirmação, candle fechado acima das médias. Aonde que foi a cagada? Que foi onde eu paguei R$ 1.200. Foi que, para termos o princípio de confirmação 100%, que é algo inegociável, necessita volume, ainda mais na ponta compradora. E aí, quando eu pego o candle 21 aqui, ele não tem volume. Ah, mas no mini teve. Cara, eu analiso o cheio. Por quê? Porque é menos robô, é menos caótico. Eu já faço isso daí há tanto tempo que nem me lembro mais. Então, toda a minha tomada de decisão é baseada no cheio. Se no mini teve, ok, beleza, de boa. Ah, Felipe, mas eu não te entendo, porque a tua ordem vai para o mini também. Eu entendo, mas a minha tomada de decisão é pelo cheio. Para onde vai a minha ordem? Foda-se, podia ir para qualquer outro índice, mas eu estou analisando o cheio, eu estou operando este gráfico aqui. Não quero saber se no mini teve volume ou não. Aqui, pelo cheio, não teve volume. E de novo, repito, o princípio
da entrada por confirmação exige sim volume no seu fechamento. E aqui o Candle 21 faltou volume. Ele, digamos assim, ó, é um trade que se for parar e colocar dentro do meu checklist, ele teve 98% de confirmação, né? Tem uma falha de uma estrutura de baixa, ele fecha acima das médias, está dentro do meu gerenciamento de risco, tudo 100%, 98% ok. Só que os 2% que faltou é o que mais pesa, que seria o volume. E por não ter, né, por eu estar introduzindo agora, depois de 6 anos, novamente aqui, esse gatilho operacional aqui, deixei escapar esse ponto, né? Porra, volume é importante, volume é importante, volume é importante. Me esqueci. Aqui, para mim, não, tá tudo perfeito. Se eu tivesse me lembrado disso na hora da tomada de decisão, eu ia falar assim, galera, eu não vou entrar porque faltou o principal, que é o volume. É o ingrediente principal. Imagina você fazer uma feijoada e faltou feijão. Porra, não é uma feijoada, né? Aqui não seria uma entrada por confirmação, não pelo cheio. Mas, enfim, paguei R$ 1.200 nesse stop aqui para te ensinar de graça. Então, não seja um arrombado e deixe aí o seu gostinho, o seu comentário, tá bom? E após isso, o mercado ele continua caindo. Então, ou seja, pô, Felipe, mas será que tu não enrolou pra caramba aí e não estava operando com viés? Cara, eu vou te provar que não, porque, beleza, o mercado poderia continuar caindo e eu estar operando com viés? Com certeza, isso poderia acontecer. E a venda, ela em nenhum momento me deixou um gatilho de entrada ok, porque eu não ia vender contra o gráfico de 10 minutos depois aí aqui nessas, né, nessas regiões aqui, que foi mais ou menos por aqui, né, e me deixar extremamente desconfortável. E depois eu teria como alvo uma média móvel de 200 períodos. Mas aí o mercado ele vai caindo no conta-gotas e realmente ele não me passa nenhum gatilho operacional dentro da minha leitura eficiente para mim bater uma venda. E aí, beleza, parte da tarde, sai, respira, batemos um bom papo na parte da tarde, fechamos a sala, saí, fui levar meu filho na fono, voltei. Quando eu estou voltando para o gráfico aqui, eu vejo a seguinte situação. Lembra do princípio de uma falha de fundo ou falha de topo? O que temos aqui? Um pivô que foi acionado no gráfico de 10 minutos, né? Eu vou desenhar aqui para ti, caso você não consiga visualizar. Impulso, correção, impulso. Porra, tinha tudo para ir buscar uma média móvel de 200 períodos, só que não foi. Ele vem, aciona. Poderia comprar o Candle 38 aqui? Não, porque falta volume, né? E de certa forma seria pegar uma faca caindo. O que eu tenho aqui agora que exige uma certa concentração? Lembra do começo do dia que eu falei que eu tinha como troca de polaridade a região de máxima do dia anterior? Que é o 132,250. Dentro desse 132,250 eu tenho um topo. E o mercado vem, aciona o pivôzinho de baixa e começa a entrar uma pressão de compra. Poderia comprar o Candle 39 aqui, Felipe? Poderia comprar o Candle 39, mestre linguiça? Não, porque faltou volume. Ah, mas tá dando certo. Ok, mas eu não quero o que dê certo uma vez e foda-se. Eu quero ter a certeza no que eu tô fazendo. E a maneira como eu aprendi e como eu operei, né? Quando eu tava operando o gatilho operacional, né, com atenção, era dessa forma, beleza? Depois relembrado pelo Fábio, que opera aqui com a gente, né? Aonde que seria o gatilho de entrada top aqui pelo gráfico de 10 minutos? Seria a entrada aqui na máxima do Candle 42. Por quê? Porque aqui eu tenho volume, Candle fechado, estou trabalhando acima do último topinho, estou trabalhando acima da máxima do dia anterior, que é 132,250, e estou trabalhando acima de todas as médias. Qual que é a próxima parada desse preço? Se tudo der certo, se a minha leitura tiver minimamente certa, seria a retração de 61,8 dessa última pernadinha de baixa que ele fez, que foi o dia de hoje aqui, onde eu venho, pego a mínima, jogo a retração na máxima, fico de olho nessas retrações aqui, e aí eu tenho meu alvo lá no 61,8. Porra! Então, é assim que se opera entrada por confirmação. E aí tu pode levar para todos os gatilhos operacionais que você opera. Aí não sei, mas uma entrada por confirmação exige isso, uma confirmação. Confirmação de quê, Felipe? É fechamento acima do último topo, fechamento acima das médias, alguns critérios que você vai colocar, e o principal e inegociável é o volume. Tem que ter volume. Se tiver todos os outros e não tiver volume, é uma feijoada sem feijão. Entendeu? Isso que eu tô te falando. E aqui o risco para essa entrada aqui,
que tínhamos dentro do índice, no gráfico de 10 minutos, 150 pontos. Ela vem e entrega aí, né, quase 2-1, chegando a dar para o seu operador aí seus 220, 230 pontos aí. Né? É pouquinho, mas é de coração. Mas é dessa forma que eu te entrego o meu diário de trade hoje aí, tá bom? E outra, né? Trabalhar com espelhamento de FIBO aqui também, o alvo, né? Pegando a mínima do 38, espelhando aqui, ele quase foi batendo o alvo de 100%, parou na retração de 61,8 mesmo, tá? Mas é dessa forma que eu finalizo aqui meu diário de trade hoje. Espero que eu tenha te entregado um bom conteúdo, né? Porque me custou R$1.200. Caralho, R$1.200 para relembrar uma aula. Então, toda vez que tu passar pela tua cabeça, falar assim, eu acho que eu vou falar pro Filipelli que tá caro a sala dele, que tá cara a imersão, o preço tá muito alto. Foda-se o preço. Olha o valor que eu te entrego aqui. Tá bom? Então não tem uma discussão, uma pedra em cima desse assunto. Eu não quero saber quanto tá a sala do fulano, do ciclano, mentoria, não quero saber. Porque o valor que eu entrego aqui para ti é muito maior do que qualquer um deles te entrega. E eu tô aqui, ó, no dia a dia com vocês, skin the game, operando o meu capital, beleza? Então, tamo junto. No mais, o recado é sempre o mesmo. Continue estudando, continue operando, continue aprendendo e nos vemos no book. Valeu!